Aqui na Arena, o Colorado ficou no empate em 1-1 pelo Grenal 4-4-7. O resultado não é bom, afinal o Inter fica travado na tabela e a atuação, do primeiro tempo deixou a desejar. O Colorado melhorou no segundo e o técnico Roger Machado rebateu algumas críticas quanto ao desempenho da equipe. O lance polêmico ficou por conta do possível pênalti não marcado a favor do Grêmio no final do jogo. Tudo isso foi assunto. E claro, também a declaração de um dirigente do Grêmio sobre D'Alessandro e o fato dele não ter apanhado na arena. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, empate no Clássico Grenal, eu particularmente não gostei, nem do resultado e nem da atuação do Internacional. Confesso que esperava mais, do time do Roger Machado, que não conseguiu, levar 3 pontos para casa, pontos que eram fundamentais, em especial, depois da derrota, do Inter contra o Palmeiras. Eu quero atualizar, obviamente, tudo que rolou aqui na Zona Mista da Arena, neste conteúdo que é em nome da Gigante Veículos. Afinal, o teu carro novo tá te esperando lá. Aproveita, feriado de Páscoa, dá uma pensada, o teu usado pode entrar na troca como parte do negócio. Então chama eles aqui, neste WhatsApp que eu tô deixando na descrição do vídeo. E claro, segue lá, @Gigante Veículos no Instagram para ficar por dentro de toda novidade. Troca do showroom, toda segunda-feira. E você pode, obviamente, sair de carro novo ainda em 2025. Tá certo? Gigante Veículos nos parceiros no canal, que oferece esse conteúdo que vai falar, obviamente, da repercussão do Grenal 4-4-7 aqui na Arena. Tô na Zona Mista ainda, onde, o Colorado não fez um grande jogo. Acho que isso é fato, E acho que ficou muito em torno disso, a repercussão do vestiário, do pós-jogo, Os jogadores admitindo que de fato não fizeram uma grande partida, O Inter começou mal o primeiro tempo e mesmo assim, teve a oportunidade de abrir o placar, melhor dizendo, logo no primeiro tempo, num cruzamento do Bernabei, e o Valência acabou batendo com a perna direito, obrigando o Thiago Volpi a fazer uma grande defesa, e aí fica aquela contestação, Isso inclusive foi perguntado ao Roger, sobre o gol perdido pelo Valência. Foi gol perdido ou foi mérito do Thiago Volpi? Eu acho que um pouco dos dois, tá? Mas eu acho, que o Valência, tendo o peso, que tem dentro do Internacional, de ser um centroavante titular, que custa caro mensalmente ao Inter, ele tem a obrigação de fazer esse gol. Então, para mim, é gol perdido do Valência. Defesaça do Volpi, com certeza. Mas, se ele bate mais forte na bola ou direciona melhor ela no gol, o Inter possivelmente sairia na frente. E aí seria um outro tipo de jogo, seria um outro Grenal. O que acabou não acontecendo, porque logo na sequência, o Antony faz um milagre no chute do Bright White. E na sequência, sai o gol, contra do Antony. Infelizmente, teve azar o Antony neste lance, mas, acabou gerando o gol do Grêmio. E aí, claro, tem um momento de confiança, o time estava completamente morto, durante a semana, tomou 4 do Mirassol durante, o Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, teve a demissão do Gustavo Quinteiros, teve tudo aí, de contestações durante a semana, acabou virando obviamente um combustível. A arena não estava lotada, foram 27 mil torcedores que estiveram aqui e o cenário virou totalmente contrário ao Inter, que sentiu demais esse gol, poderia ter tomado o segundo e acabou escapando no primeiro tempo. No segundo aí sim, o Inter volta melhor, consegue concatenar um pouquinho mais as jogadas, em especial quando o Roger aos 15 minutos coloca o Bruno Tabata, coloca também o Gabriel Carvalho e o Inter cresce de produção dentro da partida. E aí acha, obviamente, o pênalti, numa cobrança de escanteio, o Rogel cabeceia e o João Pedro está com o braço aberto e a partir daí, o Inter empata o jogo na cobrança do Alan Patrick. Então assim, o empate foi justo pelo que foi o jogo, mas a gente lamenta o fato de ter empatado. Acho que o empate trava demais o Inter na tabela, o Inter que se tem a pretensão de ser campeão brasileiro, poderia ter um resultado melhor e deveria ter feito um primeiro tempo melhor, justamente por ser uma equipe acostumada a jogar grenais, afinal hoje conseguiu colocar o 8º jogo de invencibilidade contra o maior rival, são 4 grenais no ano, 13 empates e 1 vitória do Inter, e hoje o Inter tinha a obrigação de conseguir esses 3 pontos e acabou deixando 2 aqui na Arena. Então eu lamento demais esse resultado, que poderia ter sido pior,
caso, né, o Braulio da Silva Machado tivesse marcado, né, o pênalti no final do jogo, né, num lance polêmico entre o Brian Aguirre e o jogador do Grêmio, que estava no lance, se não estou enganado, o Aravena, acabou, né, disputando essa bola. O Roger foi perguntado sobre isso na coletiva e me deu um ponto de vista que eu ainda não tinha observado. Se a gente for pegar, né, o critério da arbitragem dentro do jogo, que foi, né, de muitas vezes deixar o jogo correr, faltas mais ríspidas, né, acabou deixando rolar, de fato o pênalti seria meio contestável. Tanto é que ele não marca o pênalti no campo, ele tem a possibilidade, né, de olhar o lance no vídeo, chamado pelo árbitro assistente, né, de vídeo Wagner Huey, e mesmo assim ele opta por não marcá-lo. Então o Inter considera, né, que o lance foi correto da arbitragem. Eu acho que abre uma margem para a discussão. Já vi comentários dizendo que foi, outros dizendo que não foi. Vi, né, dirigentes aqui da Arena, obviamente, do Grêmio, reclamando bastante deste lance, né, ainda possível de uma expulsão do Alan Patrick, né. Confesso que não concordo com esse lance, mas o pênalti com certeza, né, tem uma discussão, mas, né, como disse o Roger, se o critério do Braulio foi este durante todo o jogo, acho que de fato, né, o Internacional acaba, né, saindo no lucro a partir, né, deste empate em 1-1. Quero falar também, gente, sobre uma declaração um pouco forte, né, que concedeu o diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto, que durante, né, um vídeo recente, né, numa reunião do seu movimento político, né, falou que o D'Alessandro ia apanhar na Arena no próximo Grenal. O que rolou aqui hoje, né, até fiquei bastante atento a isso, foi que diversas vezes, né, quando o Inter foi para o aquecimento, quando o Inter voltou, né, os dirigentes se cruzaram, mas o D'Alessandro em nenhum momento, né, chegou perto do Guto Peixoto e ele da mesma forma, então teve esse distanciamento entre as partes. Tanto é, né, que muitas vezes o presidente Alessandro Barcelos e o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, eles cumprimentaram, né, fizeram essa parte mais cordial, vamos dizer, entre as diretorias, e o fato é que não teve, né, esta possibilidade, então, de encontro, né? O D'Alessandro veio e saiu ileso da Arena, mas o Guto Peixoto deu essa declaração aí que eu vou colocar na tela para você. E tivemos a final do Campeonato Gaúcho, teve um vídeo que vazou seu em relação ao D'Alessandro, dizendo, entre outras coisas, que o D'Alessandro ele poderia apanhar hoje aqui na Arena. Você teve algum contato com ele antes da partida, depois, enfim? E agora também é uma forma também de você esclarecer esse assunto. Foi algo aí que acabou vazando, então você tem a oportunidade também de agora esclarecer toda essa polêmica. Eu já esclareci bastante, né, quando aconteceu essa polêmica. Ele esteve aí, não chegou perto de mim, eu também não cheguei perto dele, tá tudo certo. E ele só não apanhou hoje aqui, dentro do campo, né, que o apanhar que eu falei foi sempre dentro do campo, né, não apanhou porque o juiz ajudou. Só que assim, né, não foi só por causa do VAR, né, o Inter também teve a condição de conseguir este bom resultado, que, repito, né, poderia ter sido melhor, mas também tenho que reconhecer que poderia ter sido muito pior. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal tem o apoio de KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!